Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E eu creio que nesta quarta-feira, Deus tem algo também a falar conosco através da sua palavra. Portanto, seja muito bem-vindo. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e compartilhe também nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas nesta manhã com a palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir nos Salmos 82 e 83. São dois salmos atribuídos a Asaf, e esses dois salmos apresentam Deus como juiz. Então nós vamos ler esses dois salmos, o Salmo 82 e o Salmo 83, para a nossa reflexão nesta manhã. Eu gostaria muito que você pudesse estar acompanhando aí na sua Bíblia, se você tiver, ou no seu aplicativo, de forma que você possa também, assimilar o conteúdo que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã, tá bom? Bom, o Salmo 82, ele diz assim: Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido por causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Bom, observe que nesse Salmo 82, o salmista, ele faz uma denúncia acerca dos juízes que estavam julgando com parcialidade, estavam deixando de julgar o órfão e o oprimido, estavam deixando de defender os fracos e estavam beneficiando algumas classes específicas. Por isso o salmista, ele diz: até quando julgarão injustamente e tomarão partido por causa dos ímpios? E coisa terrível é saber que alguém foi vítima ou está sendo vítima de um julgamento injusto, de um julgamento onde há um partidarismo, onde há uma tendência por um lado. Todo juiz, toda pessoa que exerce qualquer tipo de autoridade, inclusive dentro da própria casa, deve exercer a autoridade com imparcialidade. Quer ver um exemplo? Nós que somos pais, devemos tratar os nossos filhos com imparcialidade. Nós não podemos preferir um em detrimento do outro. Nós não devemos dar benefícios a um e deixar de dar para o outro, ou preferir um e deixar de preferir o outro. Inclusive, se você observar a história de José, um dos motivos pelos quais os irmãos odiavam José é porque Jacó tinha uma preferência por ele, por ser filho da sua velhice, por ser filho de Raquel. Então, ele tinha uma atenção especial por José, e isso naturalmente gerou entre os outros irmãos uma atitude de ciúmes. Então, todas as vezes que aqueles irmãos olhavam para José e viam a forma como o pai tratava de uma forma diferenciada, isso gerava uma insatisfação, isso gerava ira. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a imparcialidade
deve ser uma realidade nos nossos relacionamentos e no exercício de qualquer tipo de autoridade. Seja um pai ou uma mãe diante dos seus filhos, seja um empregador diante dos seus colaboradores, seja um líder diante dos seus liderados, ou até mesmo um juiz de direito ou um governante, todos devem agir com imparcialidade. Todas as vezes que damos preferência a um em detrimento do outro, alguém sempre sai prejudicado. Então, Asaf aqui, ele faz um questionamento, até quando eles vão julgar injustamente e tomar partido por causa dos ímpios? E aí ele finaliza o Salmo 82 recorrendo a Deus, dizendo o seguinte: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Veja que no versículo 1, ele já havia dito: Deus toma o seu lugar na congregação, Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses, ele julga. Olha, o salmista, ele diz que Deus está acima de todo e qualquer juiz, de toda e qualquer pessoa que exerce algum tipo de autoridade. E todo aquele que está investido de algum tipo de autoridade, seja em casa, seja na empresa, seja onde quer que for, todo aquele que está investido de algum tipo de autoridade haverá de prestar contas ao juiz dos juízes, o juiz todo-poderoso, aquele que vê e julga todas as coisas de forma reta, íntegra, de forma correta. E há um detalhe interessante aqui, porque veja, às vezes a gente se depara com situações em que nós ouvimos a história, mas nem sempre vimos o que realmente aconteceu. Um exemplo também, trazendo novamente a questão da criação de filhos. Às vezes os irmãos ali discutem e trazem uma questão e cada um traz a sua versão. E a questão é, se nós não estivemos lá e não vimos exatamente o que aconteceu, nós temos diante de nós duas versões e ambas apresentadas a nós precisam ser contempladas. Agora, a questão é, se nós não vimos, ainda que cada um apresente os seus argumentos, ainda corremos o risco de repente, agirmos ou julgarmos injustamente. Mas Deus não tem qualquer possibilidade de julgar injustamente, porque Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então não há qualquer possibilidade de Deus julgar injustamente. Primeiro, porque a justiça faz parte do caráter de Deus. Ele é um Deus justo. Segundo, porque pelo fato de ser onipresente e onisciente, Ele conhece todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Então nada está oculto aos olhos de Deus. Não adianta apresentar os melhores argumentos. Deus sabe exatamente o que aconteceu. Bom, aí nós vamos para o Salmo 83, que diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam. Os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e ninguém mais se lembre do nome de Israel. Pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Sísera e com Jabim no ribeiro de Quizon. Eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba, como Salmuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva.
Como o fogo devora um bosque e as chamas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Aqui o salmista apresenta diante de Deus alguns questionamentos e coloca diante de Deus o seu pedido para que Deus intervenha naquela situação. Ele coloca diante de Deus um pedido para que Deus esteja atento ao que está acontecendo ali. Senhor, olha para o que está acontecendo, né? Se você observar, é justamente isso que ele diz nos versículos de 1 a 8, quando ele diz: ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiquem inativos, ó Deus. Observa, veja o que está acontecendo. Nos versículos 2 e 3, ele é muito incisivo quando ele diz assim: os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Ele diz: olha, Senhor, nós estamos vivendo uma situação de perseguição, de injustiça, e eu preciso que o Senhor veja o que está acontecendo. Eu preciso que o Senhor esteja atento. Sabe, queridos, quantas vezes também na nossa caminhada nós já não sentimos assim como o salmista, de ter a impressão de que Deus não está vendo o que está acontecendo. De repente, de estarmos sendo vítima de uma acusação, ou de um questionamento, ou de algo ou alguém, e a impressão é de que Deus não está vendo, de que Deus não está percebendo o que está acontecendo. Mas como eu disse agora há pouco, nada está oculto aos olhos de Deus. Agora, Deus tem um tempo certo para agir. Nem sempre ele vai agir no tempo que nós queremos e nem sempre ele vai agir da forma como nós queremos. Mas Deus é o justo juiz. Depois, nos versículos de 9 a 15, o salmista pede para que o Senhor faça aquilo que é preciso. Ele pede para que o Senhor exerça a sua justiça sobre aqueles homens, perseguindo, destruindo, fazendo com que eles fossem levados pelo vento, assim como a palha leva ao vento. Observe que no versículo 13 a 15, ele diz assim: Deus meu, faze-os conforme folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo que devora um bosque e as chamas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Faça, ó Deus, aquilo que é preciso. Mas aí há um detalhe muito interessante que para mim é o momento chave desse salmo. São os versículos 16 a 18, quando o salmista demonstra que a sua preocupação, o seu desejo, o seu anseio, não era apenas que Deus julgasse o seu povo. Não é apenas que Deus exercesse o juízo e preservasse a vida do seu povo. Não era esse apenas o seu interesse. O seu interesse era de que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse é o interesse do salmista. Glorifica o teu nome. É o que a gente percebe nos versículos 16 a 18, quando ele diz assim: cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Olha, queridos, o juízo de Deus, a ação de Deus, só faz sentido quando resulta em glória para o próprio Deus. Assim como tudo aquilo que nós fazemos só faz sentido quando resulta em glória para o próprio Deus. Então, de repente, você está pedindo algo para Deus, não para que Deus seja glorificado, mas para que você seja honrado, para que as pessoas vejam que você está certo, para que as pessoas vejam que você quer o bom. E essa não é a ideia. Não era esse o propósito do salmista. Não era simplesmente de mostrar que o povo do Senhor era um povo escolhido, era um povo separado, era um povo querido de Deus. Não era essa a ideia.
A ideia é de que o nome do Senhor fosse glorificado. A ideia é que todos pudessem ver que somente o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que executa juízo, o Deus que exerce a sua justiça. Então, de repente você está pedindo para Deus, para que Deus faça justiça. Mas será que essa oração que você está pedindo a Deus para que faça justiça é para que as pessoas vejam que Deus é justo e o nome dele seja glorificado? Ou é simplesmente para que as pessoas vejam que você está certo, que você tinha razão e que você deve ser honrado? Qual tem sido a real motivação desse seu pedido por justiça? Qual tem sido a verdadeira intenção do seu coração quando você pede a Deus que faça justiça? Querido, a verdadeira justiça, ela deve resultar em glorificação ao nome de Deus. Portanto, se esse pedido de justiça que você está fazendo a Deus não vai glorificar a Deus, é melhor você mudar a sua oração. Se esse seu pedido de justiça é somente para mostrar que você está certo e para que você seja honrado, é melhor você mudar a sua oração. Mas se esse seu pedido de justiça é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que as pessoas vejam que Deus é justo, que Deus julga de forma reta e para que as pessoas reconheçam que só Ele é Deus, então continue clamando, continue recorrendo à justiça de Deus. E no momento certo, essa justiça será exercida. O Senhor fará juízo e o nome dele será glorificado. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos descansar o nosso coração na certeza de que Deus é o nosso juiz, que nós possamos recorrer a Deus sabendo que Ele exerce a sua justiça, que nós possamos também entender que o verdadeiro propósito de pedir a Deus que se faça justiça é para que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda então uma ótima quarta-feira. E se você ainda não compartilhou, eu peço que você compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, clica aí no sininho para que você ative as notificações e também curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Deus abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira, que Deus prepare e guarde o nosso coração para tudo aquilo que nós viveremos nesse dia. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.